Olha, eu queria apenas dizer para vocês que essa não é uma vitória minha, não é uma vitória só do PT, essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo. Essa foi a vitória das pessoas que querem mais cultura, que querem mais educação, que querem mais fraternidade, mais igualdade. Essa vitória de todos os homens e mulheres que resolveram libertar esse país do autoritarismo. Por isso, eu queria dizer para vocês que eu estou com dificuldade porque eu teria que fazer 3 discursos, um naquela ponta, outro naquela ponta e um aqui. Eu vou tentar aqui apenas dizer algumas palavras. Eu tenho que agradecer a cada pessoa que me ajudou nessa campanha. A senadora que foi candidata a presidenta, Simone Tebet, foi uma companheira de muito valor, de muita qualidade, de muita competência. A nossa senadora do estado do Maranhão, a Elisiane, foi outra companheira muito dedicada nessa campanha. E a nossa companheira Marina Silva, que todos vocês conhecem, foi outra guerreira. Tem figuras muito importantes nessa campanha. Esse senador Randolph do Amapá foi um guerreiro, não apenas na CPI, mas na minha campanha também. Ele foi muito grande. Quem mais que eu não falei ainda? O Humberto, o nosso companheiro senador de Pernambuco, Humberto Costa. Eu não tenho uma nominata aqui, mas eu queria dizer ao companheiro Haddad. Eu acho que a campanha do Haddad, ela foi fundamental para a gente chegar até onde nós chegamos. Vocês sabem que eu estou num misto de alegria por dentro, porque foi a campanha mais difícil que eu fiz na minha vida. Não foi uma campanha de um homem contra outro homem, de um partido contra outro partido. Foi a campanha de um conjunto de pessoas que amam a liberdade e a democracia contra o autoritarismo em qualquer momento da história. Então eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro. Companheiros, agora vou me dirigir um pouco naquela ponta, porque aquelas pessoas que estão de lá contribuíram para a gente ser eleito também. Mas eu vou voltar aqui ainda, eu tenho que ir naquela ponta e tenho que ir naquela ponta para depois voltar aqui, tá bem? Eu vou naquela ponta. Gente, vamos abrir. Alô, povo brasileiro! Que a razão da minha vitória foi a dedicação, o trabalho de cada um de vocês, de cada homem e de cada mulher que acreditava na liberdade, que acreditava na possibilidade da gente recuperar esse país para o povo brasileiro. Essa vitória não é a minha vitória, é a vitória do povo brasileiro e da democracia. Eu quero agradecer a cada companheira e cada companheiro que participou dessa campanha. Dizer para vocês que eu gostaria de estar só alegre, mas eu estou metade alegre e metade preocupado, porque a partir de amanhã eu tenho que começar a me preocupar como é que a gente vai governar esse país. Eu preciso saber se o presidente que nós derrotamos vai permitir que haja uma transição para que a gente tome conhecimento das coisas.
Eu quero dizer para vocês que eu tenho 2 meses apenas, 2 meses para montar o governo, para conhecer a máquina como está, e eu preciso escolher bem cada pessoa que vai participar da nova democratização do nosso país. Eu talvez tiro uns 2 dias para descansar e depois eu vou começar a trabalhar, porque eu já fui presidente, eu já ganhei a primeira vez, e essa de todas as vitórias que eu tive, essa é a vitória mais consagradora, porque nós derrotamos o autoritarismo e o fascismo desse país. A democracia está de volta no Brasil. A liberdade está de volta no Brasil. O povo vai poder sorrir outra vez. O povo vai poder ter acesso à cultura, porque a cultura vai voltar muito forte para esse país. A educação vai voltar muito forte para esse país. E as pessoas que estão dormindo debaixo da ponte vão voltar a comer, vão voltar a ter moradia e vão voltar a ter emprego. Essa é uma das tarefas que vocês me deram. E eu espero nunca trair o sonho que levou vocês a acreditarem que era possível reconstruir esse país. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora eu peço licença que eu vou fazer um discurso do outro lado, mas antes eu quero dar um abraço numa pessoa especial, que é a companheira Dilma Rousseff. Gente, agora nós vamos para o outro lado para falar. Eu falei com a esquerda, falei com o centro, e do outro lado eu vou falar com a esquerda outra vez. Aqui não tem direita. Vamos lá. Peraí, Jagia, peraí. Agora eu vou para a esquerda do lado de lá. Atenção. Atenção, atenção, atenção. Tudo bem. Atenção, atenção. Vamos lá, gente. Vamos dar licença. Dá licença. Atenção, povo de São Paulo, povo do Brasil. Eu já falei no centro, falei para a esquerda e agora estou falando para a esquerda outra vez. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu acho que hoje é dia de nós que moramos em São Paulo agradecer a um povo extraordinário, um povo que foi ofendido pelo meu aniversário, que é o nosso querido povo nordestino, que nos consagrou com essa vitória extraordinária. Eu quero agradecer aos 215 milhões de habitantes, mas o povo do Nordeste merece uma palavra especial, porque aquele povo foi muito porreta no primeiro, no segundo, na eleição da Dilma, na minha primeira eleição, e vai ser muito porreta para ajudar a gente a governar
esse país. Gente, eu não estou muito em condições de fazer muito discurso, porque a emoção está me comendo aqui. Foi uma campanha muito difícil, não foi uma campanha do Lula contra o Bolsonaro, foi uma campanha da democracia contra a barbárie, foi uma campanha daquelas pessoas que amam a educação, daquelas pessoas que amam ciência e tecnologia, daquelas pessoas que amam a cultura, daquelas pessoas que querem mais cultura, daquelas pessoas que querem trabalhar e ser remunerada de forma decente, daquela mulher que quer um salário igual ao homem, exercer a mesma função. Essa foi a vitória das mulheres que não querem ser tratadas como objeto de cama e mesa, querem ser tratadas como sujeita da história. A mulher quer, ela pode e ela deve estar aonde ela quiser, sem pedir licença. Por isso, companheiros, todos vocês sabem o que nós já fizemos nesse país. Eu jamais imaginei que a pobreza ia voltar do tamanho do colo e pedindo comida porque não tem o que comer. Esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo. O que falta é vergonha na cara das pessoas que governam esse país. E eu volto a prometer para vocês. Eu tenho muitos compromissos, muitas tarefas, mas a mais especial é garantir que cada criança, que cada mulher, que cada adolescente, que cada homem possam todo dia tomar café, almoçar e jantar as calorias e as proteínas necessárias. Eu quero que vocês saibam que nós vamos recuperar o Ministério da Cultura e vamos criar comitês estaduais de cultura, para que a cultura se transforme numa coisa para que todo mundo tenha acesso, para que a cultura se transforme numa indústria de produzir emprego e de gerar renda. Quem tem medo de cultura é quem não gosta do povo, é quem não gosta de liberdade, é quem não gosta de democracia. E nenhuma nação do mundo será uma verdadeira nação se não tiver liberdade cultural, e o país vai recuperar sua cultura. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito emocionado, porque foi a guerra mais difícil que eu enfrentei. Nunca na minha vida nós enfrentamos uma batalha em que o adversário usou uma verdadeira indústria de fake news, que mentiu 24 horas por dia e que não trabalhava mais. Eu e a Dilma, quando fomos candidatos à reeleição, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente só ia fazer campanha de noite. E por isso eu quero homenagear a companheira Dilma Rousseff. Quero agradecer ao meu querido companheiro Alckmin pela ajuda que me deu e pela ajuda que vai me dar para resolver os problemas desse país. Eu volto a dizer para vocês, eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita, mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos,
são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Nós temos que recuperar a educação das nossas crianças, porque as famílias mais pobres perderam 2 anos com a pandemia e nós precisamos fazer um mutirão para tentar reeducar essas crianças, para eles poderem chegar num nível que deveriam estar. Nós vamos voltar a fazer uma revolução. Vai ter ProUni outra vez, vai ter FIES, vai ter Reúne, vai ter Pronatec, ou seja, vai ter. Ninguém venha me dizer que a gente não pode colocar dinheiro na educação, que é gasto. Investir em educação não é gasto, é investimento no futuro desse país. Portanto, gente, eu quero agradecer a vocês. Eu não podia deixar de agradecer a minha cara metade, a companheira Janja. Eu quase que fui enterrado vivo nesse país. Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Eu recuperei. Eles pensavam que tinham me matado. Eles pensavam que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, e amando outra vez, e apaixonado pela minha mulher. E é ela que vai me dar força para enfrentar todos os obstáculos. E eu quero dizer para vocês que não há nada nesse mundo que vai me fazer esmorecer. Não há nada nesse mundo que vai proibir eu fazer o que tem que ser nesse país. Esse povo tem que voltar a sorrir, esse povo tem que voltar a comer, esse povo tem que voltar a trabalhar. E eu vou outra vez recuperar o Brasil diante do mundo. O Brasil não vai ser mais pária da sociedade. O Brasil vai ser protagonista internacional, porque a gente vai voltar a receber os presidentes e visitar os presidentes. E eu devo tudo isso a vocês, a generosidade de vocês. Eu digo sempre que Deus foi muito generoso comigo, porque saí de onde eu saí, não morrer de fome até completar 5 anos de idade, e viver, e ser presidente 2 vezes, e voltar aos 77 anos, e ganhar outra vez, só pode ser obra de Deus e do povo brasileiro. E por isso eu não posso faltar com vocês, não posso faltar com a minha fé, e prometo a vocês que eu vou fazer tudo o que eu puder, até mais do que eu puder, porque o que vocês me deram como voto de confiança exige de mim respeito a vocês, admiração a vocês. E quero dizer para vocês que nós vamos voltar a criar as conferências nacionais. Todas as políticas públicas serão emanadas do povo para o povo, em conferências nacionais, municipais e estaduais. Por isso, gente, do fundo do meu coração, obrigado, meu Deus, e obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram de vencer essas eleições. E por isso eu não posso faltar. E eu sei que eu vou contar com vocês, porque somente com a participação de vocês é que eu tenho certeza que nós vamos cumprir todas as tarefas que nós assumimos com vocês. Eu acho que o povo já chega de sofrer. Não é possível um povo tão bondoso, um povo tão carinhoso, um povo que gosta de música, um povo que gosta de samba, um povo alegre, sofrer tanto por um governo fascista que não gostava do povo, que não gostava de negro, que não gostava de indígena. E a minha resposta para os indígenas é que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários.
para que eles nunca mais sejam desrespeitados, para que eles nunca mais sejam tratados como cidadãos de segunda categoria. E nós vamos ter uma luta ferrenha contra o preconceito e o racismo. O racismo é uma doença que nós precisamos extirpá-la do nosso país. Não é possível. Deus nos fez iguais e não é possível que alguém seja tratado como inferior só porque não tem a cor branca. Não há nenhum branco melhor do que nenhum negro, e não há nenhum negro melhor do que nenhum branco. Nós somos iguais. O que nós precisamos é oportunidades iguais para a gente provar que todo mundo tem competência, que todo mundo tem sabedoria. Meus companheiros da minha esquerda, da Vila Paulista, um beijo no coração de cada homem, de cada mulher. Eu vou descansar uns 2 dias, depois estarei pronto para montar o governo. O que nós vamos fazer? Um beijo no coração, um beijo no coração. Se eu fosse transformar de ouro, eu ainda não poderia pagar o que vocês fizeram hoje pela democracia brasileira, pela cultura e pela liberdade. Um abraço, gente, um abraço. E até o próximo, se Deus quiser. Agora eu vou falar um pouco mais por meio. Veja, eu não vou falar, eu vou falar ali um pouquinho, que é o seguinte, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês. Espera aí, primeiro deixa eu passar aqui para cumprimentar o povo ali de trás, porque o povo de trás também votou. Meus companheiros e companheiras, um beijo no coração. Obrigado por tudo que vocês fizeram. Essa vitória não é minha, não é do Alckmin. Essa vitória é de vocês. Essa vitória é do filho de vocês. Essa vitória é para o neto de vocês. Porque a vitória da democracia, da liberdade, é a vitória de reconquistar o direito de sorrir e de andar de cabeça erguida nesse país. Obrigado, povo brasileiro. Obrigado, povo de São Paulo. Obrigado, Nordeste maravilhoso, que nos deu mais uma vitória da vida. E aqui está Daniela Mercury, representando o Nordeste. Um beijo no coração. Eu agora vou falar ali outra vez. Me deram o microfone em 4 lugares para falar. Eu não paro mais hoje de falar. Mais um discurso por aqui agora. Ô Janja, vem cá. Janja, por favor, Janja. Ô Janja. Tem que ser entre as mulheres. Só tem mulher. Já falei com... Ô gente, eu já falei ali das mulheres, eu não posso repetir. Eu não posso falar do Corinthians, porque tem outras pessoas aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Gente, eu falei que não ia falar e já falei 3 vezes. Eu quero me despedir de vocês, dizendo para vocês que um novo amanhã está surgindo. Não será uma tarefa fácil. Eu quero que vocês saibam que o governo será montado com a cara da minha vitória, com os partidos que participaram, com gente da sociedade que pode contribuir. Vocês sabem que a gente vai ter que ter um governo para conversar com muita gente que está com raiva. Em qualquer lugar do mundo, o presidente derrotado já teria ligado para mim reconhecendo a derrota. Ele até agora não ligou, não sei se vai ligar e não sei se vai reconhecer. De qualquer forma,
eu quero que ele saiba o seguinte: eu devo grande parte da minha vitória à coragem e à atitude das mulheres brasileiras, que é a maioria absoluta da população. E quero terminar minha fala dando um beijo no coração de cada uma de vocês e dando um beijo na minha querida Janja. Não chegou a ser um beijo de novela, mas foi um beijo. Foi um beijo. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe e vamos juntos, que nós vamos recuperar o direito de sorrir nesse país, o direito de ser alegre, o direito de estudar, o direito de comer e o direito de continuar sonhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma, e um beijo no coração de todas vocês. Tchau, gente. Obrigado e até o próximo encontro. Ô, gente, espera um pouco, ó. A Daniela, eu acho que vai cantar aqui. Eu acho. Dani! Ô, Dani. Daniela Mercury. Daniela Mercury. Você veja a intimidade. Já estamos chamando ela de Dani. Dani! Viva Lula! Viva nosso presidente! Se a gente pudesse expressar a alegria toda, só cantando mesmo, né? Vamos cantar para eles? Vamos! Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.